Olha, quando a gente fala sobre seita, a imagem que vem na nossa cabeça é um pouco clichê. Gente isolada, roupa estranha, um líder maluco falando sobre o fim do mundo. Só que isso ficou no passado. Hoje as seitas estão muito mais discretas. Elas podem parecer uma escola de desenvolvimento pessoal, um grupo espiritual no Instagram, um canal no YouTube sobre revolução ou até mesmo um curso de relacionamento. O problema não é começar estranho. É começar normal demais. Porque no começo tudo faz sentido. Promessa de felicidade, propósito, cura emocional, coisas que todo mundo quer. Só que aos poucos isso vira controle. Controle de dinheiro, controle de decisões. Em alguns casos, vira até controle da própria identidade. Hoje eu vou te mostrar algumas dessas seitas modernas que ainda existem ou existiram recentemente e como elas funcionam por dentro. E o mais importante, por que é tão fácil cair nisso mesmo sem perceber? Vamos lá. Imagine entrar num curso que promete melhorar sua vida. Equilíbrio emocional, paz, clareza mental. Agora imagina descobrir tudo que você tá vendo ali, tudo que o fundador fala, ele aprendeu diretamente com os aliens. Essa é basicamente a história da chamada escola mística moderna. No fim dos anos 90, um cara chamado Goodney Goods, eu vou falar Good só, porque esse nome é muito complicado e eu não falo inglês. Ele afirmou que teve contato com seres avançados. Segundo ele, esses seres ensinaram ele técnicas espirituais antigas, tipo magia, energia, essas coisas. E mais, deram uma missão pra ele, espalhar esse conhecimento pelo mundo. Aí a partir daí, né, ele abre um centro espiritual pequeno, nada muito chamativo, mas o discurso era bom. Evolução pessoal, cura, propósito, e funcionou. Começou a atrair gente. Só que tem um detalhe, nada ali era barato. Os cursos custavam centenas de dólares. Trazendo pra realidade do Brasil, iria tipo pagar alguns milhares de reais. E isso por aula. E isso era só o começo. Com o tempo, ele formaliza tudo como uma escola. E aí o discurso muda. Ele começa a dizer que o mundo tá sofrendo porque os espíritos malignos estão invadindo a Terra. Sim, é esse nível. Que os alunos dele poderiam combater isso. Aí a partir daí surgem as aulas de magia, alquimia, magia com dragões e até exorcismo. Só que na prática era mais ou menos meditação misturada com alguns exercícios físicos. Mas os alunos acreditavam. E aí vem a parte mais crítica, os rituais. Para subir de nível, você precisava passar por alguns testes extremos. Um deles era ser enterrado vivo por um tempo. Aí você imagina o nível psicológico disso. Quem passava disso virava parte de um grupo. Elite, uma equipe secreta que ia até esses locais de desastre natural para combater os demônios. Enquanto isso, o custo só aumentava. Teve gente que gastou o equivalente a quase 500 mil reais em cursos. Sim, quase meio milhão de reais. Gente vendendo casa, se endividando, tudo isso para continuar avançando. E quando alguém pensava em sair? Aí vinha um medo. Eles diziam que quem saísse ia ficar possuído, desenvolver doenças, ter a vida completamente destruída. Em 2021, um jornalista começou a investigar, entrevistou ex-membros e conseguiu expor tudo. Isso fez muita gente sair da seita. Não acabou. Até hoje essa escola ainda existe, com membros espalhados no mundo todo. Mas tá bem pequena. Essa número 2 é a seita que virou uma empresa e prendeu pessoas numa ilha. Agora imagine o seguinte, um líder religioso diz que uma guerra nuclear vai acabar com tudo. Mas tem um lugar seguro, uma ilha no Pacífico. Pra ir pra lá, você precisa vender tudo que você tem. Essa é a história de Gracie Holt. Ela começou com uma igreja na Coreia do Sul, por volta de 2002. Um líder que misturava religião com teoria da conspiração. Não é muito difícil de achar. Médicos eram do mal, existiam chips implantados nas pessoas, eles eram reptilianos, era nesse nível. Mas o principal, o fim do mundo estava chegando. Só os seguidores dela seriam salvos. Em 2013, ela disse que o apocalipse estava perto e a única salvação era se mudar para Fiji. As pessoas acreditaram, deram tudo. Casa, carro, economias, algumas delas entregavam valores equivalentes a centenas de milhares de reais. Mas quando chegam lá, o paraíso não existia. Eles eram separados. E quando chegaram lá, eles eram obrigados a trabalhar em empresas do grupo. Fazenda, mercado, construção e sem salário. Trabalhando 6 dias por semana, dormindo 4, 5 horas por noite. Isso já é um trabalho forçado. Mas piora. A líder aplicava punições físicas. Batia nos seus seguidores como uma punição espiritual. Purificação espiritual. Teve gente até que morreu. E ninguém conseguia sair de lá. Passaportes eram confiscados, laptops, celulares, tudo era retirado. Eles estavam literalmente presos numa ilha. E o mais absurdo,
o grupo tinha tanto poder econômico na ilha que as autoridades locais praticamente ignoravam a situação. Só que em 2018, quando alguns vídeos vazaram, a Coreia do Sul interveio. A líder foi presa e condenada, mas a organização tá ativa até hoje. Número 3. Esse caso é um caso bem conhecido, tá? Eu já ouvi falar já há um tempo atrás. Era o grupo que usou gás sarin no metrô. Isso aí é bem conhecido. Enfim, essa aqui é a mais conhecida, né? E talvez a mais perigosa. Ele começou com um professor de yoga no Japão, nos anos 80. Ele ensinava meditação e respiração. Parecia inofensivo, mas ele dizia ter poderes sobrenaturais, levitar, curar pessoas, prometia dar esses poderes aos seguidores. Resultado, milhares de pessoas entraram. Com o tempo, ele começa a falar sobre o fim do mundo. Guerra nuclear, caos global, e aí vem tudo que a gente já sabe, né? Vem a virada. O grupo começa a construir instalações secretas e produzir armas químicas. Sim, é isso, armas químicas. Eles acreditavam que precisavam agir antes. Em 1995, eles executaram um ataque em Tóquio, no metrô de Tóquio, usando gás sarin, que é uma arma extremamente letal, né? Pra quem não sabe. O resultado, você já sabe, né? Milhares de pessoas intoxicadas, um monte de morte. Depois disso, líderes e membros foram presos e condenados à morte. Mas o que é mais assustador é que o grupo não desapareceu totalmente. Ele foi reformulado, mudou de nome. E ainda existe uma versão mais suavizada. Esse número 4 é a organização bilionária que cobra por iluminação. Essa você provavelmente já ouviu falar. É a Cientologia. Ela se apresenta como uma religião de autodesenvolvimento, mas o funcionamento é bem estratégico. Foi criada nos anos 50 por um escritor de ficção científica. Ela basicamente transformou ideias de ficção em doutrina. E a base é: existem espíritos antigos ligados às pessoas, causando problemas emocionais. E existe um processo para limpar isso, chamado auditoria. Funciona quase que uma terapia. Você conta seus traumas, só que você paga. Não é pouco. Para atingir os níveis mais altos, a pessoa pode gastar entre 150 mil e 5 milhões de reais a longo prazo, né? E novamente, sim, milhões. E não para por aí. Os membros vivem sobre regras rígidas. Algumas dessas regras são: evitar contato com quem critica o grupo, dedicar a vida à organização e trabalhar por longas horas. Existe até uma divisão interna, onde as pessoas assinam contratos de até bilhões de anos. Assim, sair não é simples, né? Ex-membros relatam perseguições, processos, pressão psicológica. Apesar de tudo, a organização continua ativa, com bilhões em patrimônio. E um dos rostos mais famosos aí, que a galera já sabe, e quem não sabe vai saber agora, é o Tom Cruise. Esse mesmo, esse ator aqui, ele é um dos membros dos rostos mais conhecidos da Cientologia. O número 5 é o nome meio Asharon, é esse que tá aparecendo aqui. É onde as crianças precisaram ser resgatadas. Esse é um caso mais silencioso, mas igualmente pesado. Começa com uma mulher que ela dizia ter tido uma visão espiritual. Ela pregava amor e união sobre as religiões. Discurso bonito. Ela foi lá e criou uma comunidade na Flórida. No começo parecia tudo perfeito, mas aí começa o controle de tudo. Como as pessoas se vestem, com quem se relacionam e quem casa com quem. Ela literalmente organizava casamentos. E depois começou a pressionar os casais a terem filhos. O mais absurdo, quando os filhos nasciam, ela assumia o controle legal sobre eles. Ela se tornava oficialmente mãe. Isso significava que se os pais quisessem sair, eles não poderiam levar os filhos. Teve caso de operação policial tática para que os policiais resgatassem as crianças. E enquanto isso, ela vivia no luxo, com dinheiro vindo de doações. E com o tempo, eventualmente, o comportamento dela ficou mais instável, mais violento. Mas antes de enfrentar consequências legais, ela morreu. Aí você deve estar perguntando, e o grupo? Ainda existe, mas de forma mais suave. Essa número 6 é a seita do amor que criou Stalkers. Agora, essa é forte. É uma que começou no YouTube. O casal começou a postar vídeos aqui no YouTube, dizendo que todo mundo tem uma alma gêmea perfeita. Chamavam isso de chama gêmea. Mas aí eles começaram a vender cursos para ajudar a pessoa a encontrar essa tal chama gêmea. Os valores variavam, mas poderia chegar em torno de 40 mil reais, trazendo pro dinheiro brasileiro. E funcionava. Muita gente entrou, só que aí veio a manipulação. Eles começavam a dizer quem era a chama gêmea de cada membro. Às vezes era alguém que nem conhecia a pessoa. Aí você deve estar perguntando, mas e se a pessoa não quisesse? Não importa. Os seguidores eram incentivados a insistir. Isso tudo, mesmo com bloqueio, com rejeição, com ordem judicial, ou seja, comportamento de perseguição. Literalmente, perseguição. Mas, em alguns casos, forçavam danças de identidade, até de gênero, olha que loucura, pra fazer o casal funcionar. E quem recusava era só excluído. Isso só veio à tona depois de um documentário expor tudo. Hoje ainda tá sob investigação, mas continua ativo.
De novo. Esse número 7 é o líder que dizia falar com celebridades mortas. Agora uma seita japonesa que mistura religião com cultura pop. O líder dizia que ele conseguia se comunicar com o espírito de pessoas famosas já mortas. O John Lennon, Mandela, ele fazia entrevistas espirituais e usava isso para explicar o universo. Falava de deuses, alienígenas, reptilianos. Em algum momento disse ele próprio que era a maior entidade divina da Terra, mais poderoso que qualquer figura religiosa. E surpreendentemente, isso funcionou. Ele vendeu milhares de livros, criou filmes, expandiu mundialmente. Hoje o grupo tem milhões de seguidores e ele chegou até a se envolver com política. Esse último aqui é a deusa, que terminou mumificada com luzes de Natal. Esse aqui parece ficção, mas aconteceu. A mulher começou a postar vídeos espirituais na internet e com o tempo ela começou a dizer que era a criadora do universo. Tinha bilhões de anos, que podia curar doenças com o poder da mente. Aí as pessoas começaram a seguir. Ela criou uma comunidade isolada e lá tudo girou em torno dela. Pessoas trabalhavam, vendiam produtos online, tudo para sustentar o grupo. Ela rejeitava a medicina tradicional. Ela promovia soluções alternativas, como prata coloidal. Eu não sei o que é uma prata coloidal. Só que isso era perigoso, né? E ela mesma começou a consumir em excesso, o corpo dela começou a falhar. E mesmo assim os seguidores recusavam a levar ela no hospital. Até porque ela ensinava que os hospitais eram ruins. Ela morreu. Mas aí vem o mais bizarro. Eles não enterraram o corpo. Deixaram dentro da casa, mumificado, enrolado num saco de dormir, com luzes de Natal em volta. A polícia só descobriu semanas depois, e mesmo assim, o grupo não acabou. Aí a gente chega à conclusão, como tudo isso acontece? E vem o ponto-chave do vídeo, que se você chegou até aqui, é muito importante que você preste atenção. As pessoas devem estar se perguntando, gente, como é que as pessoas caem nisso? Mas a pergunta é, em que momento isso deixa de parecer um absurdo? Porque nenhuma dessas histórias começa com uma loucura. Sempre começa devagar. Começa sempre com algo simples. Querer melhorar de vida, querer encontrar o amor, querer sentido, paz, harmonia. E aí alguém aparece dizendo que tem a resposta. O problema é quando a pessoa começa a controlar suas decisões, isolar você das pessoas e transformar a sua dúvida em fraqueza. Porque a partir daí você não tá mais buscando evolução. Você está sendo controlado. Porque isso não só acontece em seitas oficiais, acontece em comunidades online, cursos, grupos fechados. A linha aqui é muito mais fina do que parece. Confie de quem diz que tem todas as respostas, principalmente se a pessoa te impede de questionar. Porque, por fim, pensar por conta própria é a única coisa que te protege de tudo isso. E, sinceramente, isso já elimina 90% dessas armadilhas. Gostou desse vídeo? Like, se inscreve. Até uma próxima oportunidade. Tchau.